livro do Apocalipse, capítulo de número 4. O tema de hoje é o trono de Deus. Capítulo 4 do livro do Apocalipse, ele vai tratar sobre a visão de João, acerca do que ele viu no céu, e ele descreve de forma muito humana e limitada, aqui no capítulo 4, como foi essa visão da glória de Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E este que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheias de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Te agradecemos porque ela é viva, é poderosa, é eficaz, é inerrante, é infalível, é a tua palavra. Que hoje, nesse momento, que o Senhor nos dá a oportunidade de te adorar, reunidos neste santo lugar, pedimos que o nosso coração esteja quedado à tua voz, aos teus pés, ao teu falar, ao teu conselho, que o teu Espírito fale de forma clara aos nossos corações, instruindo-nos, orientando-nos, pois esse é o desejo do nosso coração. Oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até agora, João, ele traz o céu à terra em forma de mensagem. Até o final do capítulo 3, João, ele traz a mensagem de Deus às igrejas, ele traz a revelação de Deus à igreja, como deveria ser e o procedimento dessa igreja. Mas a partir dessa sessão, a partir do capítulo 4, João, ele é convidado a ir aos céus. Ele é convidado a ir até a presença de Deus, para a ele ser mostrado coisas que ele mesmo declara indizíveis, coisas inefáveis, tremendas e maravilhosas. Os versículos 1 e 2, eles dão essa dimensão da visão que João teve. Ele diz que depois dessas coisas, ele olhou e viu uma porta aberta, e ouviu uma voz que dizia: sobe aqui, que eu vou te mostrar
as coisas que irão acontecer. E quando ele chegou ali, ele viu um trono, e assentado sobre o trono um ser glorioso, e ao redor do trono havia tronos, anciãos, seres, luzes, arco-íris, luzes como pedras preciosas. Essa foi a visão que João teve, e nós pretendemos caminhar um pouco hoje aqui para entender melhor qual a mensagem, o significado dessa visão tão gloriosa que o Senhor deu a João. Esse capítulo é o capítulo do trono. Por 12 vezes nós temos a palavra trono aqui nesse capítulo 4, até porque o livro do Apocalipse é o livro do trono. Nós temos a maior parte das citações a essa palavra aqui no livro do Apocalipse. E nesse capítulo, mais precisamente, nós temos com muita abundância essa palavra trono, porque tudo tem a ver com o trono, tudo está em volta dele. Ele é o centro aqui do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Sobre o trono, nós pretendemos destacar 3 aspectos, ou 3 verdades. A primeira delas é: como é o trono de Deus? Como é esse trono? Tem como saber, tem como ver como é o trono de Deus? Segundo, quem está diante do trono? Terceiro, como estar diante do trono de Deus? São questões que precisamos entender e aprender para que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, e nós queremos aprender com isso. Então, como é o trono de Deus? Quem está diante do trono? E como estar diante desse trono glorioso, o trono de Deus? E antes de nós entrarmos propriamente nessas questões, eu queria destacar aqui algumas informações que estão aqui nos versículos 1 e 2. A primeira delas é sobre a porta. Ele fala que uma porta se abriu. O que é essa porta? Essa porta fala do acesso que ele teve e recebeu para ver o que ele viu. A porta, ela é um meio que você tem para chegar em algum lugar, ou para transpor alguma coisa. Então a porta aqui, ela é símbolo de acesso. O que João está querendo dizer é que a sua visão espiritual foi aberta para ele entender e compreender aquilo que seria mostrado a ele. Segunda observação é a voz que ele escuta. Ele diz que a voz que ele ouviu era como voz de trombeta. E eu não sei se os irmãos lembram, mas no capítulo 1, na visão ali, a primeira visão do Cordeiro glorificado, João, ele diz que ouviu uma voz como de trombeta. E aqui novamente ele diz que essa voz era como de trombeta. O que significa isso? A trombeta, ou as trombetas, eram usadas no Antigo Testamento para comunicar algo, para informar algo. O povo de Israel, quando esteve durante os 40 anos no deserto, eles eram um mar de pessoas, cerca de 3 milhões de pessoas. Então não tinha como você dar uma notícia tão rápida e ela chegar a tempo, se não fosse através do uso das trombetas. Então, quando alguém tocava a trombeta, sabia-se pelo toque que ou era convocando para a guerra, ou era convocando o povo para se agregar diante da porta da tenda da congregação, para ali ouvir algo ou de Moisés ou de algum dos profetas. Então, as trombetas eram um meio de comunicação naquela época, no Antigo Testamento, e nós temos muito do Antigo Testamento no livro do Apocalipse, principalmente essas figuras, que eram usadas no Antigo Testamento, elas se repetem aqui no livro do Apocalipse com esse significado, com essa importância que é dada à Escritura Sagrada. Então, o que é a voz de trombeta? A voz de trombeta aqui é um símbolo de que aquilo que ele verá e aquilo que ele ouvirá será algo de muita relevância, algo de muita importância. Então ele deveria parar tudo o que estava fazendo para se ater àquilo que estava vendo e àquilo que ele ouviria, porque aquilo era algo de muita importância. Uma terceira consideração, aqui nos versos primeiros desse capítulo, é a voz de Deus quando diz para ele: sobe para aqui. Ele é convidado a subir. Isso fala da natureza dos fatos que ele vai descrever. Esses fatos não são humanos, não são físicos. Tudo que João descreve aqui é espiritual.
tudo que ele descreve é celestial, nada é terreno, nada é humano. Mesmo que João utilize de figuras humanas para descrever ou para dimensionar de forma muito pobre o que ele viu no céu, mas não era físico, tudo que ele viu era espiritual. E não havia nele, no conhecimento do apóstolo, palavras para descrever. Então ele usa figuras humanas para descrever, ou para que as pessoas tentassem entender aquilo que ele estava vendo nos céus. Antes de nós entrarmos propriamente aqui nos aspectos acerca do trono de Deus, eu queria só acrescentar uma nota para os irmãos, de que o trono aqui descrito, ele não é uma peça de mobília que exista lá no céu, ou que tem lá no céu. O trono aqui, ele é apenas um símbolo do governo de Deus. Eu digo isso porque ainda hoje existem pessoas que tentam materializar o céu. A Bíblia diz que nada da terra existe no céu, nada. Nem nós iremos para o céu como estamos, nós seremos transformados. Então nada material, nada físico, terreno estará no céu, nada. Então toda a linguagem aqui do capítulo 4, ela é muito simbólica, ela não é literal. Não existe um trono literal no céu, ou 3 tronos. Eu já ouvi pessoas de forma muito equivocada dizer que lá no céu existem 3 tronos e Deus está sentado no meio, o Filho à sua direita e o Espírito Santo à esquerda. Se Deus couber num trono, então ele não é Deus. Porque se existe um trono que caiba a Deus, ele não seria Deus, ele estaria limitado àquele trono, ele caberia naquele trono. Então o trono aqui não é literal, não existe um trono no céu. Quando você chegar lá no céu, você não vai encontrar 3 tronos ou um trono sequer, não, porque Deus, ele não cabe em lugar nenhum, o universo não comporta a sua glória. Então trono aqui é apenas uma linguagem figurada, é um símbolo. Trono é símbolo de governo, porque só senta no trono quem é rei, quem governa. Então o que João está dizendo é que aquele que está lá, ele tem o poder, ele tem o controle, ele tem o governo de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo que existe, ele é o Senhor absoluto. Então é importante os irmãos entenderem isso, para que você não crie uma visão equivocada da mensagem que temos aqui no capítulo 4 desse livro. Então vamos para o primeiro aspecto, respondendo a primeira pergunta aqui das 3 sobre o trono de Deus. E a pergunta é: como é esse trono? Como é o trono de Deus? E nós entendemos que o trono de Deus, ele é um trono de glória. O versículo 3 vai dizer isso: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A primeira grande verdade que nós temos aqui é que o trono de Deus é um trono glorioso, é um trono de glória. Esse é o trono de Deus, é algo maravilhoso. É assim que ele descreve o trono de Deus, um trono realmente de glória inacessível. E aqui é interessante que ele vai usar algumas figuras aqui para descrever isso. Então João, ele usa de elementos terrenos para dar essa vaga ideia de como é a glória de Deus. E ele vai falar aqui de 3 pedras preciosas. Não é que essas pedras existem no céu, e não é que eram essas pedras. Ele diz que o brilho e o resplendor era como dessas pedras. Então preste muita atenção na colocação das palavras que ele vai usar. Como? Então não é literal, é como. E aí ele vai dizer que o brilho do que estava sentado no trono era como de pedra de jaspe. Qual é a cor da pedra de jaspe? A pedra de jaspe, ela é branca, ela é como diamante, ela é transparente. A outra pedra é a pedra de sardônio, e essa pedra, ela tem uma cor avermelhada. E a outra pedra é a esmeralda, e ele diz que o arco-íris era como se fosse da cor de esmeralda, né? Verde. Então nós temos aqui o branco, nós temos o vermelho e nós temos o verde. Na verdade não eram 3 cores distintas, era uma mistura de cores, era um brilho tão grande que era como várias pedras preciosas
fossem o resplendor daquele que estava assentado no trono. Podemos dizer também que essas pedras podem apontar para alguns aspectos do caráter de Deus. O jaspe fala da sua santidade, do seu caráter puro e santo, transparente. O sardônio fala do seu poder de redimir, o poder de restaurar, é o poder do sangue de Cristo. A esmeralda fala da esperança, a esperança da glória que jamais morre. E o arco-íris, do que fala ele? O arco-íris, ele vai falar exatamente de que esse Deus a qual nós servimos, ele é um Deus fiel na sua palavra. Se as pedras, elas representam a glória de Deus, o resplendor, e ele diz que é indescritível, o arco-íris, ele nos lembra da aliança de Deus com Noé, quando o Senhor disse que jamais destruiria a terra com água, e todas as vezes que o arco-íris aparece nos céus, nós nos lembramos da promessa de Deus, da fidelidade de Deus. Então essa glória, a glória de Deus, ela é algo indescritível, não dá para o ser humano descrever o que é a glória de Deus. E essa glória também, ela é fiel, ela é fidedigna, ela jamais falha a respeito de nós, a respeito da nossa vida. Um outro aspecto do trono está dos versos 4 a 7, e isso responde uma segunda pergunta: quem está diante do trono? Quem está? E isso revela a majestade do trono de Deus. Esse trono é um trono glorioso, pelo que está assentado nele e pelo que está em volta dele. Mas esse trono também é um trono majestoso. Ele é majestoso e porque aqueles que estão diante do trono são figuras de expressão. E se eles estão diante do trono, é porque eles reconhecem que aquele que está sentado no trono está acima deles. A ideia aqui é que o trono, ele ocupa o centro de toda a cena. E é interessante que o texto diz que tanto por cima, como por baixo, como dos lados, para onde você se virasse, você via o trono. Era como se fossem círculos que ficassem gravitando, e o trono estava no centro. Para qualquer direção que você se virasse, ali estava o trono de Deus. Verso 4 diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro tem um rosto de homem, e o quarto é semelhante à águia quando está voando. Esses são os elementos, são as figuras, essas são as criaturas, os seres que estão ali diante do trono. Isso nos remete à grandeza daquele que está sentado no trono. Então, a primeira descrição de João aqui é acerca dos 24 anciãos. Esses 24 anciãos, eles estavam sentados em tronos em volta do trono central, que era o trono de Deus. Então haviam 24 tronos, e sentados sobre esses tronos 24 anciãos. Quem seriam esses 24 anciãos? Segundo o Dr. Russell Shedd, esses 24 anciãos possivelmente seriam anjos, né? E eles ali estavam representando a unidade do povo de Deus. Por quê? Porque eles representavam os 12 patriarcas, que eram os líderes do povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel. E eles também estavam ali representando os 12 apóstolos. Então 12 mais 12, 24. Em outras palavras, tanto o antigo como o novo, tanto a antiga aliança como a nova aliança, tanto o velho como o novo testamento, tanto Israel como a igreja estavam ali diante do trono, representadas pelos 24 anciãos. Eu convido você aí comigo para o capítulo 21 do mesmo livro aqui do Apocalipse,
O versículo de número 12, ele vai falar da cidade de Jerusalém, da muralha da cidade, e ele vai trazer uma descrição sobre alguns elementos que haviam ali naquela muralha. Capítulo 21, versículo 12: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Agora o versículo 14: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. João está descrevendo a cidade celestial, a Jerusalém, e ele está dizendo que haviam 12 portas, e as primeiras 12 tinham o nome de cada uma das 12 tribos. Eram os patriarcas, os filhos de Jacó, que representavam a nação de Israel. E agora ele diz também que haviam outras 12 portas, cada uma delas com o nome de um dos apóstolos, que representa a liderança da igreja. Então o povo de Deus está unido aqui diante do trono para prestar honra e louvor àquele que é, que era e que há de vir, ao Deus Todo-Poderoso. Nós entendemos então que os homens promovem divisões, mas para Deus não existe duas igrejas ou muitas igrejas. Para Deus só existe um povo, é o seu povo. Ou é povo de Deus ou não é. Não há divisão, porque Ele é o único Deus, e nós devemos ser o único povo desse Deus. Há também os 24 anciãos, que possivelmente são anjos de uma elevada ordem angelical. Não há um consenso sobre isso. E em se tratando do Apocalipse, nunca há um consenso sobre muitas coisas que o livro fala, porque uns pensam de uma forma e outros de outra. Alguns entendem que eram homens, que eram mártires, que estavam ali. Outros entendem que eram anjos de uma elevada ordem angelical. De uma forma ou de outra, eram figuras de autoridade, porque eles tinham coroas, e eles depositaram diante do trono, em uma atitude de honra e de louvor àquele que está assentado no trono. Também João diz que ouviu relâmpagos e viu trovões, e havia tochas de fogo no entorno do trono, em volta do trono. Isso aponta para a majestade de Deus, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é grandioso. Isso aponta para a importância desse evento. Era algo importante, era um acontecimento importante, e isso nos relembra o que aconteceu lá no Monte Sinai, quando o povo saiu do Egito, e eles foram acampar ao pé do Monte Sinai, e Moisés se consagra e sobe ao monte, e a Bíblia diz que enquanto Moisés estava lá em cima, Deus manifesta a sua glória. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 19. Deus manifesta a sua glória de forma tão pungente, que aquele monte começa a estremecer, começa a fumaçar, e aquele povo, todo Israel, se prostra com o rosto em terra, reconhecendo que Deus é tremendo, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso. Os relâmpagos, os trovões, as tochas apontam para a grandiosidade e o resplendor do Deus a qual nós servimos. Ele também fala que haviam 7 espíritos. São os 7 espíritos de Deus. Eles representam a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus. O profeta Isaías, ele descreve as qualidades do Espírito de Deus. Não é que são 7 espíritos, mas 7 qualidades do Espírito de Deus. E isso aponta para a perfeita unidade da Trindade. Aponta para a plenitude do Espírito, que Ele é grande e poderoso. E ele também vê o mar como de vidro. Era o tablado, era o pavimento que servia como piso para o trono de Deus, que se estendia com um grande e reluzente mar. Possivelmente, há quem acredite, e eu particularmente sou desses que acredita que o mar de vidro aqui, ele é uma inferência à bacia de bronze que era usada pelos sacerdotes para lavar as mãos antes de oferecer sacrifício a Deus. Você deve lembrar que ali no lugar santo, ali no átrio exterior, melhor dizendo, havia o altar do sacrifício, e depois do altar havia a bacia,
de bronze, e ela era chamada também de mar de fundição. Está lá em 1 Reis, capítulo 7, verso 23, lá o texto sagrado chama a bacia de bronze de mar de fundição. Então pode ser que seja uma referência a essa bacia que o sacerdote usava para lavar as mãos antes de oferecer sacrifício a Deus. Isso nos remonta à ideia de que o nosso Deus é um Deus santo, e que para estar diante do seu trono, para estar na sua presença, precisamos também estar em santidade. Não podemos estar com as mãos sujas, não podemos estar com o coração sujo, precisamos estar limpo, e não é com água, é com o poder da sua palavra que nos limpa e nos purifica. É a palavra de Deus que nos renova. Então, para estar diante de Deus, precisamos estar com o coração limpo e com a vida pura, para que Ele possa receber o nosso culto e a nossa adoração a Ele. João também descreve 4 seres viventes, cheios de olhos, e embora eles não possam ter o poder da onisciência, porque só Deus tem, mas o fato deles terem muitos olhos, e significa dizer que nada escapa da percepção desses 4 seres. Que nada consegue fugir da sua percepção, do seu escrutínio, que eles estão atentos, eles estão observando a tudo que acontece, a tudo que se passa. Esses olhos apontam para isso. E aí ele descreve por fim os aspectos de cada um desses 4 seres. O primeiro tinha um aspecto de leão, o segundo era um aspecto de novilho ou de boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto tinha a semelhança como uma águia voando. O que isso significa? Significa que toda a criação presta culto a Deus. Não era que havia ali um leão, um boi, um homem e uma águia, não. São figuras que representam essas classes de seres. O leão, ele é o rei da vida selvagem, ele representa a criação de Deus no que tange a vida selvagem. O boi, ele fala dos animais domésticos. O homem, ele fala da humanidade, do ser humano, que é a coroa da criação de Deus, ser inteligente. E a ave, ela é a rainha dos céus, ela é a principal das aves. Então toda a criação está reverenciando a Deus aqui. Toda a criação está prestando o culto a Deus, está adorando a Deus. Essa visão aqui do Apocalipse, ela é muito idêntica à visão do profeta Ezequiel no capítulo 1, versículo 6 e versículo 10. Ele descreve também uma visão muito idêntica com essa, muito parecida com essa. Ele vê seres diante do trono de Deus, adorando, prestando culto a Deus e reverenciando o Senhor. Terceiro aspecto e último, diz respeito à verdade de que o trono de Deus é um trono de adoração. Então, como é o trono? Ele é glorioso. Quem está diante do trono? Seres poderosos e majestosos. E isso nos leva à conclusão de que o trono de Deus é majestoso. Como estar diante do trono de Deus? Não existe outra atitude a não ser de adoração. Quando nos colocamos diante de Deus, estamos diante do seu trono, devemos estar para o adorar em espírito e em verdade. Versículo 8 em diante diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, aos 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O trono de Deus é o lugar de adoração. E hoje aqui nesse lugar, o trono de Deus está presente aqui. Porque o trono de Deus não é algo físico, mas é algo espiritual. E Ele mesmo disse, o Senhor Jesus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Por isso que a presença de Deus é algo tremendo e deve ser terrível para nós também. Devemos estar na presença dEle com total reverência e submissão, reconhecendo quem Deus é e prestando a Ele a mais verdadeira e sincera adoração. O trono de Deus é um trono de adoração. Como então adorar a Deus? Já que estamos na sua presença, devemos adorá-lo em primeiro lugar, reconhecendo os seus atributos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes proclamavam, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Devemos adorar a Deus não pelo que Ele faz somente, mas sobretudo devemos adorá-lo por quem Ele é. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador, e por isso devemos adorá-lo, não apenas porque Ele nos faz o bem, mas porque Ele é a razão do nosso viver. Devemos adorar a Deus pelo seu caráter, pelos seus atributos, pelas suas qualidades. E nós temos aqui repetido 3 vezes a palavra santo. Na cultura judaica, quando alguém queria dar uma ênfase sobre alguma coisa, ela repetia a palavra. Você percebe que Jesus ele fez muito isso. Ele dizia assim, em verdade vos digo. Por que ele falava isso? Porque era da cultura ali judaica, quando você queria dar ênfase a algo que você estaria falando, você repetia a palavra para chamar a atenção de quem estava ouvindo. Então, quando alguém ouvia em verdade, opa, o que ele vai falar agora é algo importante. Tudo que ele está falando é importante, mas isso é mais ainda, tem um grau maior de importância. Imagina só, esses seres estavam dizendo santo, mas eles repetiam a segunda vez santo, eles estavam dizendo é muito importante, mas havia uma terceira vez, santo é o Senhor dos exércitos. O que eles estavam dizendo? Que não existe um ser no universo que se compare à santidade de Deus. Não há nada que se compare à sua santidade. Ele não é apenas santo ou santo, ele é santo, santo, santo. É indescritível a sua perfeição e a sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Eles declaram a santidade de Deus, eles também declaram o poder de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em grego é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, aquele que tem todo o poder. Um outro aspecto do caráter de Deus que eles ressaltam aqui é a sua eternidade. Ele diz: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele existe pelos séculos e séculos. Então, 3 aspectos do caráter de Deus, 3 atributos de Deus são venerados aqui pelos seres: a santidade de Deus, o poder de Deus e a eternidade desse Deus glorioso. Por que devemos adorar? Devemos adorar em primeiro lugar reconhecendo os seus atributos. Devemos adorar em segundo lugar rendendo-se à sua glória. O texto diz que esses 24 anciãos, eles se prostraram diante do trono e eles tiraram as suas coroas e depositaram aos pés daquele que está sentado no trono. O que significa isso? Significa total submissão. Nas palavras de C.S. Lewis, quando mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Render-se a Deus é se entregar totalmente à sua vontade,
é levar a vida a Ele com suas alegrias, dores e desejos. Significa entregar a Ele o controle total da vontade, do direito, das posses, dos interesses, da vida, de tudo que você é. Isso é render-se a Deus. Render-se a Deus é um dos maiores desafios da vida, irmãos. E um hino antigo que cantamos aqui em nossa igreja, ele nos desafia a isso: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Esse é o desafio da vida cristã. Render-se a Deus é uma entrega absoluta e integral de todas as áreas da minha vida. Tudo que representa o meu ser, aquilo que sou ou aquilo que um dia serei. Aquele que verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, se essa dor, se essa doença ou essa circunstância necessária para que a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de outro alguém, por favor, não afaste de mim essa situação. Essas palavras é de Rick Warren, quando ele escreveu aquele livro Uma Vida com Propósito. Render-se a Deus é se submeter à sua vontade e não questionar os seus desígnios, porque sabemos que Ele é Senhor, Ele controla tudo e Ele tem o melhor para nós. Então, um conselho para você hoje: pare de lutar contra Deus, pare de lutar contra a vontade de Deus, porque realmente render-se a Ele é um trabalho árduo, porém é um caminho de paz profunda. Muitas vezes nós nos debatemos e sofremos porque não queremos nos submeter à vontade de Deus. E há um conselho muito apropriado no livro de Jó. Jó 22:21 diz: pare de disputar com Deus, assim terá paz e te sobrevirá o bem. Pare de disputar, pare de lutar contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre irá prevalecer, queira você ou não. Então, hoje é o dia de você dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, que não seja o que eu quero, mas assim o que tu queres, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é a melhor coisa para a minha vida. Como devemos adorar a Deus? Devemos adorá-lo reconhecendo os seus poderosos feitos. E eles encerram dizendo: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Devemos adorar a Deus, em primeiro lugar, por quem Ele é, pelo seu caráter, pelos seus atributos. Devemos adorar a Deus rendendo-se à sua vontade, e quando fazemos isso, somos um verdadeiro adorador. Devemos adorar a Deus reconhecendo o que Ele tem feito, e as suas obras são maravilhosas. A criação glorifica a Deus. Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Devemos adorá-lo porque Ele nos criou para isso. Fomos feitos para a sua glória, e é isso que esses seres declaram aqui: tu os criastes, sim, pela tua vontade vieram a existir. Então devemos adorá-lo porque Ele nos criou, mas sobretudo porque Ele é o sustentador da nossa vida. Ele nos protege, nos livra, provê as nossas necessidades e está conosco a todo momento e a todo instante. Eu concluo com as seguintes palavras. João, ele aqui é chamado ao céu para ver o trono e aquele que estava entronizado. O trono de Deus, ele está aqui no centro do universo. Ele ocupa o centro de toda a cena. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está sentado no trono.
A Ele, pois, seja a glória para todo sempre. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar?